Eu sou o Marcelo, da disciplina de Concepção e Design de Sistemas de Controle. Eu vou estar explicando aqui um pouquinho da atividade prática 1, do exercício 1, que é o dos resistores, onde o usuário fornece 3 cores, primária, secundária e terciária, e a gente tem que fazer o cálculo da resistência. Aqui a gente tem alguns processos de validação do programa para ver se está efetivamente funcionando e eu vou testar com vocês um pouco. Bom, aqui no programa, ele basicamente pede para o usuário informar 3 cores, coloca no resistor R e aplica o lower, né, para poder ficar todas as letras minúsculas. E depois disso ele passa por uma função equação, onde essa função ela compara usando um switch case todas as cores, né, no índice de 1 a 3, que é a primária, secundária e terciária, e associando um valor. Se não, ela dá o valor 1 para essa variável inválida, que significa que algum dessas cores foram digitadas errada, né? E aqui ele pergunta se a primeira cor, no caso, é diferente de preto, então ele consegue fazer o cálculo. Se for maior que 1000, ele é dado em K, se não é um valor normal mesmo, em ohms. E se ele for um else, no caso a primeira cor vai ser preto, então ele dá uma entrada inválida porque o primeiro anel não pode ser preto. Então aqui eu vou rodar ele para fazer o teste usando a primeira variável como preto, porque ele vai dar o erro. Ó, a cor inválida não pode ser preta. E de novo, para dar um K, vou colocar o O maiúsculo, vermelho, vermelho. É um K, independente da maiúscula ou minúscula. Na segunda parte do programa, no exercício 1, ele pede para calcular a transformada de Laplace dessas funções. Eu basicamente usei a função Laplace. No exercício 2 é a mesma coisa, só que é a Laplace inversa. Eu usei Laplace. E no exercício 3, ele pede para o usuário fornecer a função de transferência, no caso o numerador e o denominador. E eu passei esses parâmetros para uma função, que essa função monta, né, através da função TF, a função de transferência. Na letra A, nós calculamos os polos e os zeros dessa função de transferência. Na B, a gente aplica um sinal degrau na função de transferência para poder fazer a expansão em frações parciais, né? Então, a gente pega o numerador e o denominador dessa função de transferência, aplica a função residue e usando um while a gente monta toda a função expandida, né, em frações parciais. A letra C, ele pede para calcular a inversa de Laplace dessa função de transferência. Então, a gente separa o numerador e o denominador e aplica a função I Laplace. A letra D, ele pede para aplicar um sinal de entrada, degrau, nessa função. Basicamente, a gente aplica o step. E na letra E, ele pede para aplicar a função step tendendo ao infinito. E também fazer a razão do valor máximo por esse valor, né, no infinito. No caso, eu peguei dois parâmetros y e t da função step, que ela nos dá, e fiz o máximo de y menos o tamanho de y, no caso, que é o valor tendendo ao infinito. O exercício 4, ele pede para explicar a função LSIM e a função impulse. No exercício 5, ele dá uma função de transferência, 1 sobre s mais 1, uma entrada que é cosseno de t, e um tempo dado também, de 0 a 10 segundos, e pede a resposta do processo com essa entrada de cosseno no tempo. E é gerado um gráfico com isso, com as duas funções. Bom, agora eu vou rodar o programa para a gente ver que está funcionando. Ele me deu aqui exercício 1, 2, e eu vou pegar uma função que o professor passou aqui para a gente. Bom, está aqui o numerador e o denominador. Eu passo aqui os parâmetros, ele me dá todo o cálculo. Que no caso, na letra A da 3, ele calcula os polos e os zeros. Na B, ele calcula a própria função de transferência, depois expandido em frações parciais. Na C, ele faz a inversa dessa função, a razão, né, do valor máximo pelo valor tendendo ao infinito. E aqui é a 3D, que aplica um sinal step na função. A 3 tendendo ao infinito, né? A função step tendendo ao infinito. E a 5 é a função cosseno. E o sinal de saída com a entrada cosseno e submetido a uma função de transferência. E esse é o resultado.